Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Maria Vitória, sou aluna do curso de História pela Universidade Estadual do Ceará, no Polo de Camusim. E neste vídeo vou tentar explicar um pouco sobre as consequências da Revolução Industrial. Preste bastante atenção às consequências da Revolução Industrial. Houve várias consequências da Revolução Industrial, por exemplo, o aumento da produção de mercadoria em menos tempo, maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, avanço nos sistemas de transporte, principalmente ferroviário e marítimo, desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo, o surgimento de sindicatos de trabalhadores com o objetivo de defender os interesses da classe trabalhadora, o aumento do êxodo rural, o aumento da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas, o crescimento desordenado das cidades gerando problemas de submoradias, o aumento das classes e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas e o uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. A Revolução Industrial consolidou um modo de produção em larga escala, com clara separação entre o trabalho e o capital. Os trabalhadores dispõem da força de trabalho, enquanto o empresário é dono das propriedades dos meios de produção. O capital ficou cada vez mais concentrado nas mãos de uma minoria. As máquinas se tornaram protagonistas no processo produtivo. A racionalização da produção impulsionou a divisão do trabalho. O deslocamento de pessoas para os centros urbanos alterou progressivamente. De um lado, a pobreza e a precariedade dos bairros operários e do outro, a riqueza e a exuberância das novidades tecnológicas centradas somente nas mãos dos donos das grandes empresas. Os lucros estavam cada vez mais centrados nas mãos dos donos das indústrias, como os comerciantes e os banqueiros. Os trabalhadores não eram mais donos dos meios de produção, ficando obrigatório a vender sua força de trabalho por um preço baixíssimo. Uma mudança na organização da família aconteceu. Para garantir o sustento, mulheres e crianças foram trabalhar nas indústrias, onde recebiam salários menores e eram expostos a um trabalho exaustivo. Todo o dinheiro que ganhava era para a sobrevivência. Para conseguir melhores condições de trabalho, operários passaram a lutar por melhorias e pela criação de leis. Como já foi falado, as consequências da Revolução Industrial eram mediante aos avanços daquele período. Agora eu vou passar para vocês um vídeo explicando melhor sobre as consequências da Revolução Industrial. Preste bastante atenção. Os impactos da Revolução Industrial. Com o passar dos anos, as transformações da Revolução Industrial se expandiram por diversos países europeus e posteriormente por outros continentes, como a Ásia e a América. Muitos países passaram a ter indústrias e estabeleceram novas relações de trabalho, principalmente por causa da implantação do capitalismo industrial. Capitalismo industrial, sistema socioeconômico que passou a vigorar a partir da Revolução Industrial, é caracterizado pela divisão da sociedade em classes, operários e burgueses, e pela economia voltada ao lucro e ao livre comércio. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o estabelecimento de uma nova estrutura social, dividida basicamente em duas classes. Observe: operários eram os trabalhadores da indústria que vendiam sua força de trabalho em troca de salário. Burgueses eram os proprietários dos meios de produção, ou seja, locais e instrumentos de trabalho. A vida nas cidades. A Revolução Industrial criou postos de trabalho nas indústrias. Assim, boa parte da população nessa época deixou o campo para viver no meio urbano,
gerando ali um fluxo constante e desordenado de pessoas, acarretando uma grande concentração urbana. Como as cidades não tinham estruturas para abrigar tantas pessoas, elas acabavam vivendo em moradias muito precárias. Além disso, o estabelecimento das indústrias e com a queima de combustíveis, a população tornou-se um grave problema nas cidades. Muitas pessoas contraíam doenças respiratórias e a qualidade de vida foi afetada. Embora fosse vista por muitos como um impulso ao progresso, a Revolução Industrial acabou gerando diversos impactos negativos no meio ambiente. O cotidiano dos operários. A partir da Revolução Industrial e da consequente urbanização, a desigualdade social entre os operários e burgueses cresceu. Nesse contexto, a qualidade de vida dos operários era muito ruim, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham as mínimas condições de higiene. Eram úmidas e sem refrigeração necessária. Além disso, as atividades às quais os trabalhadores eram submetidos diariamente prejudicavam sua saúde, por consistirem em movimentos cansativos e repetitivos. Os acidentes de trabalho também aconteciam com frequência por causa da falta de equipamentos de segurança. As jornadas eram extensas e muitas vezes os trabalhadores chegavam a ficar mais de 12 horas por dia nas indústrias. Para obter cada vez mais lucros com o processo produtivo, os donos das fábricas exploravam o tempo de trabalho dos operários sem fornecer qualquer tipo de direito e concediam salários extremamente baixos. Qualquer erro ou indisciplina durante a jornada de trabalho podiam gerar severas punições. Naquela época, o tempo passou a ser cada vez mais controlado, com a finalidade de fazer os operários renderem mais. As lutas operárias. A intensa desigualdade social gerada pela Revolução Industrial fez muitos operários se indignarem com a exploração a qual eram submetidos. Nessa situação, os operários se mobilizaram de diversas maneiras. A circulação clandestina de jornais e panfletos com textos de conscientização, por exemplo, eram bastante comuns. Nesses veículos de informação, os operários faziam denúncias e compartilhavam as experiências e ideias que puseram a acabar com a injustiça que sofria. Outro modo de mobilização envolvia a organização política, principalmente por meio das associações. Em 1864 foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, com o objetivo de reunir os trabalhadores de diversos países na mesma causa: luta por melhores salários e mais direitos e diminuição das jornadas de trabalho. Também foram criadas nesse período as Trade Unions, grupos de ajuda mútua que reuniam os operários de acordo com a sua área de atuação: sapateiros, tecelões, carpinteiros e etc. Nessas instituições, periodicamente os trabalhadores davam a contribuição em dinheiro para financiar as ações de lutas por direitos. Ao longo dos anos, as trade unions se tornaram cada vez mais organizadas e deram origem aos sindicatos. Muitos operários também se mobilizaram por meio de greves e motins, pressionando a aprovação de seus direitos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Proponho a vocês a escrever um pequeno texto destacando os pontos que acharam mais interessantes. Muito obrigada e um forte abraço.